muita alegria, né? Nesse instante, vamos nos concentrando, agradecendo muito a Deus, nosso Pai, mas o agradecimento a Ele pela oportunidade de nós estarmos nesse planeta maravilhoso, maravilhoso. Porque é aqui, meus queridos, aonde nós vamos conseguir, dentro das nossas possibilidades, nos transformarmos cada dia um pouquinho em pessoas melhores. Vamos nos ligando a Jesus, nosso mestre, nosso irmãozinho mais velho, sentindo todo o seu amor para conosco, sentindo o seu abraço, nos fortalecendo. Vamos agradecendo a Ele por estar sempre no nosso caminho, mesmo nos momentos de maiores desafios, que nesse momento, nosso irmãozinho mais velho nos pega no colo, nos fortalece. Vamos nos ligando à equipe espiritual dessa casa, que há muito tempo, já faz parte do nosso dia a dia. Prepare seu ambiente, ajuda a nos transformar, espalhe amor. E vamos pedir a eles que nós possamos refletir a respeito dos ensinamentos dessa noite, que nós possamos, através desses ensinamentos, levarmos aos nossos familiares, às pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, mas através da nossa conduta, da nossa postura, que é a melhor forma de nós divulgarmos os ensinamentos do Mestre. Que ao retornar aos nossos lares, nós possamos retornar bem melhores do que aqui adentramos. Que assim seja, graças a Deus. É uma alegria nós estarmos aqui e o tema que me foi proposto é nós falarmos da fé. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanha. Mas hoje nós vamos refletir o item 6, que fala a fé religiosa e condições da fé inabalável. Quando a gente pensa em fé religiosa, o que será que passa na nossa cabeça, hein? O que a gente lembra? Nós lembramos dos dogmas que cada religião em particular tem, não é verdade? Cada religião tem o seu dogma, tem as suas particularidades, que nos passa nos ensinando a fé. Porque a fé, ela é algo tão particular, que é muito difícil ser passado. É muito difícil. Muito difícil. Por quê? Ela não tem como você passar. Nós temos que sentir. Mas quando a gente pensa nas religiões, todas elas, que têm os seus dogmas particulares, a gente vai entender o quanto que foi importante, o quanto que esses dogmas foram importantes na nossa vida, porque foi através deles que nós paramos e refletimos que existia algo além. Por isso que quando Jesus esteve aqui conosco, ele já não falou do Espiritismo. Porque nós não estávamos preparados para entender. Então, se fazia necessário as religiões que existem por aí, que são tantas. Você sabia que os psicólogos dizem que é muito mais fácil tratar um paciente que tem uma religião do que aquele que não tem nenhuma? Porque a religião ela é importante por isso. Apesar que Jesus, nosso irmão, ele não apresentou nenhuma religião para nós.
A religião é coisa do homem. Jesus nos ensinou. Ele trouxe os seus ensinamentos. Então, quando nós vivenciamos aquela fé religiosa dentro daqueles dogmas que cada religião tem em particular, já está nos preparando. Nos preparando. Aí depois, com o tempo, nós vamos sentindo necessidades maiores. Porque quando a gente tem uma fé só apostada no dogma, ela vai fraquejar. Sabe por quê? No primeiro desafio que nós passamos na nossa vida, a gente vai fraquejar. A gente vai pensar, que fé é essa? Que Deus é esse que não me ajudou? Eu segui tudo direitinho que me foi passado. Por isso, meus queridos, que a fé, depois veio o Espiritismo nos ensinar que ela precisa ser o quê? Raciocinada. Nós precisamos ter essa fé, mas é uma fé raciocinada. Nós precisamos entender. Trabalhar dentro de nós. Saber que a fé não é algo que se compra, não é algo que nos dê. Não é. Cada um tem a sua particularidade. E cada um vai desenvolver a sua fé diante dos desafios do dia a dia. Diante do aprendizado. E a fé religiosa que está falando aqui, ela é importante por isso, porque ela é o início de tudo. É onde a gente dá a primeira caminhada em direção da fé. Mas com dogma só não basta. Até o momento da nossa vida se faz ser importante, mas depois a gente, como tudo em nossa vida e todo conhecimento, a gente vai sentindo a necessidade de algo mais. Todos nós que estamos aqui nos sentiu a necessidade de buscar algo além? Aí quando nós encontramos a doutrina que está nos esclarecendo, que responde os nossos questionamentos, mas mesmo assim, nós não podemos ter uma fé e acreditar em tudo que se é dito aqui. Nós temos que buscar o conhecimento, buscar o estudo. Aí é uma fé raciocinada. Qualquer um que estiver aqui, estiver dialogando com vocês, está aprendendo também. Percebe? Todos nós, quando estamos aqui à frente, nós estamos aprendendo juntos. Por isso que se faz o raciocínio. Hoje a Márcia falou que a fé é isso. Eu quero ter certeza do que ela falou. E de que maneira eu vou buscar? Através do estudo, através das pesquisas. E hoje é muito fácil para nós estudarmos. Quando a gente busca esse conhecimento, a gente está desenvolvendo dentro de nós essa fé religiosa, mas raciocinada, a gente vai criando uma fortaleza interior. A gente vai conhecendo e trazendo realmente esse nosso Pai Criador, que é Deus, para dentro de nós, e vamos vivenciar o que Jesus nos ensinou. Quando nós passamos a entender o que Jesus quis nos mostrar, aí nós vamos sentindo a necessidade de não só falar sobre o Mestre, mas vivenciar os seus ensinamentos. Isso é fé raciocinada. E a fé inabalável? Como seria essa fé inabalável? Quando nós já trabalhamos em nós a fé raciocinada, nós vamos buscar essa transformação interior, trazemos Jesus para dentro de nós, iniciamos a vivenciar com Ele todos os seus ensinamentos, a gente vai desenvolvendo essa fé inabalável. Mas será, meus queridos, que nós já estamos nessa fase de ter essa fé inabalável? Que é o que dá essa sustentação para nós. Que é o que nos sustenta. A fé inabalável é quando a gente tem a certeza
que nós não estamos só. Que tudo que acontece conosco, de bom, os desafios, tudo que acontece na nossa vida, existe um Pai, que é o nosso Pai Criador, que está olhando por nós, que a gente não está só. Mas será que a gente já está preparado para isso? Às vezes a gente tem uma dorzinha, uma coisa simples, muitos de nós, às vezes a gente dá aquela balançada, não é verdade? Vamos pensar um exemplo de fé inabalável. Tem aquela série que eu estava conversando com ela, que é o The Chosen, né? Que em português quer dizer Os Escolhidos. Alguém já assistiu essa série? Essa série ela é maravilhosa porque ela nos mostrou um Jesus, nosso irmão de verdade, não é? Jesus que é próximo a nós. Todas as pessoas deveriam assistir essa série. Todo mundo deveria assistir. E lá nessa série, quem não assistiu ainda, mostra em um dos seus episódios, mostra a história daquela mulher que há 14 anos ela tinha uma hemorragia. E ela ouviu falar de Jesus. E as mulheres naquela época, que o Evangelho está falando da mulher hemorrágica, né? Elas sofriam um preconceito muito grande porque elas eram consideradas impuras. E os homens não aceitavam que elas se aproximassem deles, porque ela é considerada impura. Então, mas ela ouviu falar de Jesus. E imagina vocês passar 14 anos com uma enfermidade e ainda ser discriminada por todos. Elas tinham que se sustentar. E elas lavavam roupa. Mostram a cena dela lavando roupa. Mas quando descobriam que ela tinha essa enfermidade, não. Você não pode tocar na minha roupa. 14 anos assim. Mas ela falou, não, eu vou ser curada. Ela pensou, eu vou me curar, mas eu não posso tocá-lo, porque ele vai se tornar impuro. Porque de tanto ela escutar que ela era impura, ela acreditou que ela era. Mas ela tinha uma fé que ela queria se curar. Aí aquela multidão seguindo Jesus, um monte de pessoas falando, ela conseguiu tocar um pedacinho da sua veste. Nessa hora ele parou. Quem me tocou? Aí os discípulos olhando para o outro, falando, meu Deus, o que ele está falando? Um monte de pessoas tocando ele, um monte de pessoas falando. Mestre, como o senhor pode perguntar isso? Tem um monte de pessoas que tocou no senhor. Ele, não. Tem uma pessoa que me tocou, que eu senti o poder sair de mim. Ela toda tímida, mas o senhor não está impuro, mestre. Eu só toquei na sua vestimenta. Ele falou, essa foi a maior manifestação de fé que alguém já demonstrou. E ela foi curada. Ela não poderia se revoltar? 14 anos daquele jeito. Ela não poderia ter feito uma série de coisas, mas ela acreditou. E nós, quando nós passamos por alguma dificuldade? Seja ela material, seja ela na parte física, na saúde. Quando essa fé inabalável é isso, é quando a gente acredita que nós não estamos só. E não estamos. A gente acredita que a nossa medicina é capaz de nos ajudar. Agora, basta a gente ter a fé inabalável e ficarmos na nossa casa, pessoal? O que você acha? Eu vou usar a enfermidade como exemplo. Eu tenho uma enfermidade, aí em vez de eu ir atrás de tratamento, eu me revolto. Mas eu falo que tenho fé. Ou então eu fico em casa só fazendo prece. Será que vai resolver alguma coisa? Aquela mulher foi curada pela fé inabalável que ela teve, mas pela ação.
E qual que foi a ação? Ela enfrentar aquela multidão e fazer o gesto de tocar a vestimenta de Jesus. Isso foi uma ação. Assim, nós precisamos refletir. Quando nós passarmos por dificuldade, que todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Não nos revoltarmos. Não nos revoltarmos. Buscarmos tudo que existe no mundo para que nós possamos enfrentar. E junto de tudo que existe do material do mundo, se estamos falando de uma enfermidade, vamos atrás da medicina, da medicação, e acreditar que dentro do nosso merecimento, que também tem o merecimento, que Jesus falou que curou alguém aqui, pessoal. Jesus falou para alguém, eu curei? Vocês lembram de alguma fala de Jesus assim? Se alguém me lembrar, me avisa, por favor, que eu ainda não encontrei, eu tenho que procurar. Eu nunca vi, ele nunca falou, eu te curei. O que ele falava para as pessoas? Vocês estão muito quietinhos hoje, não gostam muito da minha voz, não. Isso mesmo. A tua fé te curou. Jesus falava isso para todos que recebiam a graça da cura, que naquela época nós chamamos como milagre, mas nós sabemos, a doutrina já nos dá esse esclarecimento, que o milagre não existe. Existe, senão todo mundo deveria receber o milagre, não é verdade? O que existe é o merecimento e a força de vontade de cada um. E ele mesmo falou, não curei, a sua fé te curou. Ele falava isso para todos. E como que nós estamos trabalhando em nós essa fé? Se nós frequentarmos a casa espírita, só escutarmos as palestras e recebermos o passe, nós vamos estar transformando o espiritismo em dogma. E não é isso que nós vamos fazer. Nós precisamos ter a ação de realmente acreditar no que nós escutamos aqui. Porque tudo que é discutido aqui, eu tenho certeza que todos que veio aqui à frente estão falando em nome de Jesus. E estão transmitindo os ensinamentos dele, não é nada pessoal. Mas quanto tempo na nossa existência nós só vamos escutar? Escutar. Precisamos exercitar dentro de nós. E essa fé inabalável, ela só acontece quando nós exercitamos. Quando nós exercitamos. E o estudo, o conhecimento. Porque a gente só passa a nos transformarmos quando a gente consegue realmente entender os ensinamentos de Jesus. Porque vocês podem perceber, cada um que vem aqui à frente fala de amor, de caridade, de transformação, de fraternidade, cada um com uma maneira de expor, uma maneira de falar. Aí a gente vai falar em quem eu vou acreditar. Por isso o estudo. Por isso que a nossa fé ela precisa ser raciocinada. Nós temos que buscar conhecer o que Jesus nos falou de verdade. E Kardec, maravilhosamente, ele aceitou a missão de nos trazer o esclarecimento de tudo que Jesus nos falou. Porque naquela época a linguagem dele era um pouco difícil mesmo, né? Até nos dias de hoje, não é? Graças a Deus o Kardec, através dos Espíritos da Verdade, conseguiu nos esclarecer o que Jesus estava nos falando. Precisamos ler as obras de Kardec. Temos essa necessidade, meus queridos, para que a gente possa realmente entender o que a doutrina consoladora está nos falando. Muitos de nós aqui na nossa casa fazem o evangelho no lar, não faz? Agora, eu aposto com muitos que muitos de nós transformamos o evangelho no lar num dogma.
Porque a gente começa a fazer mecanicamente. Só porque fazer. Tem gente ainda que fala, eu não fiz o evangelho no lar hoje, minha semana vai ser horrível. Não tem pessoas que falam isso? Estão mentindo? Onde está a nossa fé? Nós falamos, eu não fiz o evangelho, nada vai dar certo. O evangelho nos ajuda, nos auxilia. Mas nós estamos transformando o evangelho no lar num dogma. Porque a gente faz mecanicamente. A gente precisa sentir, a gente precisa ter essa fé dentro de nós quando a gente abre as nossas portas da nossa casa para receber Jesus e toda a sua equipe. E toda a sua equipe. Porque nós não estamos transformando alguns hábitos nossos em dogma. Quando nós agimos assim, nós estamos agindo só a fé religiosa. Não estamos agindo, não estamos tendo essa atitude de a fé inabalável. A fé inabalável, ela tem ação. A fé inabalável, a gente busca o conhecimento. A gente vai atrás de conquistar. E aqui no Evangelho mesmo, Kardec, através do Espírito Amigo, ele dividiu a fé em dois sistemas. Ele colocou a fé divina e a fé humana. A fé humana é a força de vontade de conquistar algo. Nós somos capazes de conquistar o que nós almejamos, mas temos que ter essa força de vontade, com tudo que o mundo nos oferece. Isso é a fé humana. E a fé divina, a gente tem essa certeza que nós não estamos só. Mas para que nós exercitamos essa fé inabalável, a fé divina e a fé humana tem que estar em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Porque quando a gente só tem fé em nós, acreditamos só em nós, achamos que Deus não nos ajuda, a gente, uma hora a gente vai baquear, porque somos humanos. Agora, quando a gente acredita em nós e tem essa certeza que Jesus e toda a sua equipe estão olhando por nós, a gente mantém esse equilíbrio. Aí a gente é capaz de conquistar o mundo, se nós quisermos. Conquistamos. Quando os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele homem, não conseguiu, que ele chamou a Jesus. Ajuda o meu filho, ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. Seus discípulos já tiveram aqui várias vezes, mas não conseguiram. O que Jesus falou para o discípulo? Exatamente. Tu és homem de pouca fé, porque se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vós poderás fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso é a fé inabalável. Lá na série que eu falei, lá Os Escolhidos, não tem aquela parte que Pedro ele está revoltado com Jesus, gente. Ele estava revoltado com Jesus. Porque ele estava passando por umas situações, não vou contar para vocês assistirem, estava passando por uma situação difícil, ele falou, poxa, eu estou o tempo todo do lado do mestre, ajudando ele, e ele não me ajuda. Aí ele alugou um barco para ir embora, ele e os discípulos, e veio uma tempestade, que balançava o barco assim, os discípulos desesperados, né? Agora vão morrer todo mundo. Quando eles olham à sua frente, vê Jesus andando. Aí Jesus falou para o Pedro, vem, encontra comigo. Ele, se tu tiver fé, você vai conseguir. Pedro andou sobre as águas para encontrar com Jesus, mas teve uma hora que ele teve dúvida. Quando ele teve dúvida da sua fé, ele afundou, isso mesmo. Aí Jesus, como faz sempre conosco, resgatou Pedro lá do fundo da água e o levantou. Aí ele falou, Jesus, não me abandone, não me abandone. E Jesus disse para ele, eu nunca lhe abandonarei porque eu te amo. E assim é Jesus conosco. Mesmo quando a gente tem dúvida da nossa fé, quando a gente dá aquela balançada, o que ele faz conosco?
nos pega no colo. Ele nos retira do fundo da água, nos levanta e fala: eu não te abandonarei. Eu estarei contigo sempre. E é assim que Jesus age conosco. Então, meus queridos, que nós possamos colocar em equilíbrio a fé religiosa e a fé humana. Que nós possamos buscar os ensinamentos de Jesus, mas daquela forma que nós possamos entender. Trazer Jesus, vivenciar Ele aqui dentro, no nosso coração. No nosso coração, que com certeza, como o Espiritismo já nos ensinou, que nós somos espíritos que estamos aqui nesse mundo, em evolução e aprendizado, que vamos retornar à nossa verdadeira morada, que não é aqui, mas enquanto nós estivermos aqui, que nós criamos essa força, andamos de mão dada com o mestre, com toda a sua equipe, que aí sim, nós somos capazes de superar todas as dificuldades, todos os desafios, que é o que nos faz crescer. Porque quando a gente sente uma dor, a dor, quando eles falam que é bom, não é que espírito gosta de sofrer, não, viu, gente? Outra coisa, o pessoal acha que espírito tem que sofrer, não tem, não. Quando a gente sente uma dor, é um alerta que algo precisa mudar em nós, não é isso? A dor, ela é boa nesse sentido, quando o Espiritismo fala que a dor é boa. Porque quando a gente sente a dor, algo está incomodando, a gente percebe que tem que mudar. Porque se a gente não sentisse dor, a gente não ia mudar. Imagina a gente quebrar uma perna e não sentir nada. A gente vai ficar sem ela, não vai? Porque vai continuar andando quando o vento tem mais perna. Então, a dor, ela é um alerta que algo não está legal, que a gente precisa mudar em nós. Que a gente precisa mudar em nós. Por isso que, geralmente, a gente escuta muito na nossa doutrina que a dor é bom, que nos convida à mudança. Então, que nós possamos, com Jesus, através dos seus ensinamentos, com os livros de Kardec, que a gente busca o conhecimento. Porque para nós termos uma vida e aprendermos a passar por ela, seja no momento de alívio, seja no momento de dor, a receita está aqui. A receita está aqui. E quando nós entendermos o que Jesus nos falou, que toda a sua história está aqui, aí sim, nós vamos conseguir, dentro da nossa possibilidade, trabalhar em nós essa fé inabalável. Aí sim, nós vamos conseguir fazer o que Jesus falou para o discípulo. Vós pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. E muito mais. Muita paz a todos, que a gente possa ter um excelente resto de semana. Sr. Edson, muito obrigada. Pessoal de casa, beijinhos, muito obrigada. Quer que eu faça as vibrações? Vamos fazer as vibrações. Depois dos ensinamentos trazidos por Jesus, por Kardec, vamos nesse instante buscando o que nós temos de melhor em nossos corações e vamos vibrar paz, harmonia por todo o nosso planeta. Vamos vibrar amor, perseverança pelos países que estão em conflitos. Vamos vibrar que os seus governantes sejam inspirados pela equipe espiritual maior. Vamos vibrar pela nossa cidade de São Paulo, pelos seus governantes, por todo o nosso país. Vibremos por aquelas pessoas que por hora vivem em situação de rua, que eles possam receber o fortalecimento, o amparo. Vibremos pelas nossas crianças,
que seus pais possam transmitir a eles os ensinamentos necessários para que eles possam se transformar em homens de bem. Vamos vibrar por todos os nossos idosos, que eles sejam auxiliados, amados, e que seus familiares lembram que um dia eles foram crianças e hoje os nossos idosos se transformaram em crianças. Vamos vibrar por essa casa bendita, por todos os seus trabalhadores, seus dirigentes, os trabalhadores que não por algum motivo não estão aqui hoje, que eles possam receber o amparo, o auxílio necessário da equipe espiritual maior, para que eles continuem perseverantes na caminhada do bem. Vamos nesse instante vibrar pelos nossos lares. Imaginemos Jesus e sua equipe levando o amor, a luz a cada cômodo dos nossos lares, que envolva os nossos familiares nessa mesma luz, nesse mesmo amor. E assim, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo sustentação ao alto, que nós possamos, mesmo tão pequeninos ainda na parte moral, que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, a cada dia, servir melhor ao Mestre, acalentar os corações sofredores e sermos instrumentos da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a Jesus, ao nosso Mestre, por estarmos todos aqui reunidos, né? E pela oportunidade de ser. Uma pergunta para você, assim o pessoal também acaba conhecendo mais. Você tem bastante experiência no espiritismo, não tem? Tem nada. Quantos anos você tem de experiência? Nada, eu acho que eu comecei em 2007. É? E você fez o curso na federação? Sim. E você tem alguma canta na federação? Não. O que você faz lá na federação hoje? Eu trabalho na área espiritual, faço algumas palestras. Quando você trabalha na área espiritual? Eu trabalho lá na terça, quarta e sábado. Sábado. E no sábado você... Isso na área espiritual, mas eu trabalho na área de ensino. Então você trabalha na área espiritual, de passes. E também no sábado, além de estar lá nos passes, à tarde você... Trabalho na área de ensino. Você ajuda na parte das escolas. Isso, eu trabalho no curso que chama Educação Continuada, que é os livros, todos os livros de Emmanuel, todos esses. E você, outro dia, estava indo lá na Casa Transitória. Fala pra gente. A Casa Transitória... Desculpa mais tempinho aí, mas eu acho que é interessante para vocês conhecerem. A Casa Transitória, ela é subsede da federação, que é o braço social da federação. Lá a gente atende as vovós, as crianças, aí tem uma comunidade ao lado também que a gente atende. Lá tem a parte espiritual, tem a escola de profissionalizante, que eles fizeram tipo um contrato com o Senai, então tem os jovens que fazem curso profissionalizante lá. Então tem alguns trabalhos sociais que vocês quiserem conhecer, fica à vontade. Você trabalha lá com frequência? Eu vou um sábado no mês lá. Um sábado no mês? Também. Voluntária também? Voluntária. Em que área que você trabalha lá? Trabalho na área espiritual e, às vezes, quando precisa, também na parte social. Uhum. A gente tem que fazer tudo um pouquinho, né? Só isso. Temos que trabalhar. Tá certo. Espírito encarnado ou desencarnado tem que trabalhar, né, gente?
Sim, tudo é relativo, né? É o convite que a doutrina nos faz, trabalhar, trabalhar, trabalhar. É por isso que você tem esse sorriso permanente, né? Hoje ele me pegou, né? Só porque eu sou tímida. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, senhor. Obrigada. Legal, né? Eu falo dela. Nosso centro não é assim ligado à federação. Nós somos bem independentes, né? Assim, estamos ligados à USE, União das Sociedades Espíritas. A USE ela não estabelece padrões de trabalho, né? Então, muito do que vocês têm aqui, nós trouxemos também da Aliança. Então, você vê, só agora eu falei da Federação Espírita do Estado de São Paulo, uma Aliança Espírita Evangélica, e na USE, que pertence à Federação Espírita Brasileira. E eu particularmente, sou interessado em outras casas, né? A gente pesquisa bastante para tentar ver o que é de melhor. Outro dia eu estava pesquisando sobre a Casa Transitória, sobre a Federação, e então, assim, é um trabalho impressionante, impressionante.